Olá, colega dentista recém-formado ou você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, preparados para acolher casos clínicos de dentes anteriores escurecidos? O paciente chegou no seu consultório apresentando aquele sorrisão e o dente 11, 21, 12 ou 22 escurecido, e essa é a queixa principal do seu paciente. Dentes escurecidos na região anterior é uma queixa muito comum da gente acolher em os nossos pacientes, e eles chegam em busca de uma resposta. Por que meu dente está escurecendo? O que aconteceu? Muitas vezes eles já passaram por outras visitas e outros colegas que não souberam orientar ou explicar para eles exatamente o que está acontecendo, que fez com que o dente anterior dele estava escurecido. E esse é o nosso bate-papo de hoje, falar sobre diagnósticos assertivos em dentes anteriores escurecidos, hein? E hoje nessa live eu quero quebrar 3 grandes paradigmas aí da odontologia, do nosso pensamento, que às vezes a gente fixa, né? Recebe um conhecimento e fixa, e às vezes isso dificulta o nosso raciocínio clínico quando a gente aborda ou acolhe pacientes com dentes anteriores escurecidos. É muito importante, quando a gente acolhe esse paciente que apresenta um dente escurecido, vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, que a gente observe se a queixa principal do paciente é o dente escurecido, que é o tema da nossa noite, tá? Da nossa live de hoje. Por quê, colega dentista? Muitas vezes o paciente chega até você, está em busca de um atendimento, de um tratamento, mas a queixa principal não é aquele dente escurecido. Ele está ou com sensibilidade, ou com dor, está com comprometimento de outras regiões, mas o nosso olhar clínico, né, puxa para aquele 11, aquele 21 escurecido ali, tá bom? Mas é importante a gente fazer a escuta do paciente e entender. Hoje, o que trouxe esse paciente aqui foi esse dente escurecido? Se a resposta for não, acalme-se. Escuta a queixa principal do seu paciente. Se for uma consulta de urgência, acolha a urgência desse paciente, tá? Nessa mesma consulta, após acolher a urgência do paciente, ou na próxima consulta que você vai fazer a avaliação, você questione o paciente sobre esse dente escurecido na região anterior. Não deixe de perguntar, não deixe de ver com o paciente por quê. Às vezes, aquele dente escurecido não está incomodando o paciente naquele momento, ou aquele dente escurecido já foi uma queixa do paciente, mas ele não obteve um tratamento, um conhecimento, uma orientação de outros colegas de como seria feito em relação àquele dente, tá bom? Mas hoje, na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre o tema de dente escurecido na região anterior, onde sim, pessoal, queixa principal do meu paciente é esse dente anterior escurecido. Algum de vocês, gente, já acolheu um paciente cuja queixa principal era o dente escurecido na região anterior? Ficou na dúvida do diagnóstico, como acolher ou abordar esse paciente? Hoje nós vamos apresentar aqui o protocolo de acolhimento desse paciente. Ó, a Decordeiro tá falando que ainda não. Então, daí, ó, papel e caneta na mão. Vou te passar hoje aí qual que é o protocolo de acolhimento dos nossos pacientes. Vamos quebrar hoje 3 paradigmas que às vezes tá tão fechadinho na nossa cabeça. Então, antes da gente iniciar o passo a passo desse acolhimento, eu quero abrir o raciocínio clínico de vocês que estão acompanhando aqui. Vou falar sobre 3 paradigmas que a gente sempre, quando acolhe um paciente com dentes anteriores escurecidos, sempre vem esse pensamento, essa ideia, e isso acaba fechando o nosso raciocínio clínico, tá bom? Então nós vamos abordar aqui 3 temas que eu quero que vocês façam pergunta, que vocês não fiquem na dúvida, porque para vocês entenderem todo o protocolo de acolhimento desse paciente que apresenta dente escurecido na região anterior, vocês precisam estar com essa mente aberta e esses 3 paradigmas quebrados, tá bom? E o primeiro paradigma que eu vou compartilhar aqui com vocês é esse aqui, olha. Todo dente escuro tem canal tratado. Quem aí também tem esse pensamento? Quando bate naquela imagem ali de um dente anterior escurecido, bate o olho e já fecha, mas assim, esse dente aí tem canal tratado, esse escurecimento aí é canal tratado. Alguém de vocês tem essa... Normalmente quando bate o olho no dente escurecido, já logo pensa que ele tem um canal tratado? Gente, porque é o primeiro pensamento, tá bom? Oi, Cris, seja bem-vindo. É o primeiro pensamento. Quando a gente acolhe um paciente que apresenta dente escurecido, a gente olha e fala, não, dente não está escuro e esse paciente já tem o canal tratado. Então esse é o primeiro tabu, é o primeiro paradigma que hoje na nossa live nós vamos quebrar. Nem todo paciente que tem dente anterior escurecido, aquele dente apresenta canal tratado. A gente já teve a oportunidade de até falar sobre um caso clínico aqui, onde o dente era escurecido, mas o canal do paciente era calcificado.
O paciente não tinha tratamento de canal realizado, na verdade não tinha nem como ser realizado um tratamento de canal, porque o canal do paciente era calcificado. Então, nosso primeiro combinado da noite, tá bom? Nem todo dente escurecido apresenta o canal tratado ou tem o canal tratado. Combinado? Tá bom, gente? É muito importante a gente quebrar essa crença limitante, porque isso fecha nossas perguntas, que a gente vai comprar. Quem já acompanha aqui o método Dentista Confiante sabe que a gente tem um protocolo, perguntas estratégicas para a gente fechar um diagnóstico assertivo. E a gente bater o olho num dente escuro e achar que ele já tem um canal tratado, acaba fechando aí o nosso diagnóstico, combinado? Então, esse caso clínico aqui, por exemplo, com essa característica, é um paciente que apresenta um dente escurecido, mas que ela não tem o canal tratado. Ela tem o canal calcificado. Muitas vezes, se a gente fizer nesse dente um teste de vitalidade pulpar, dependendo da longevidade que está esse canal aí, né, muito lá perto do ápice, o paciente não vai ter nenhuma sensibilidade e o dente vai apresentar necrose pulpar, no caso do teste de sensibilidade ou do teste de vitalidade, tá bom? Em outras situações, ele pode dar vital positivo, se ainda tiver alguma terminação nervosa aí, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro combinado, ó. Primeiro paradigma quebrado aí. Bora lá pro nosso segundo aí, que os pacientes perguntam e que muitos colegas dentistas também acreditam. Tratamento de canal escurece o dente. Vamos conversar muito detalhadamente sobre isso, porque muitos pacientes vão alegar que, ai, doutor, eu não gostaria de fazer o tratamento de canal. E não, tratamento de canal, já ouvi falar, ele enfraquece o dente, escurece o dente. Então, gente, isso já aconteceu. Há anos atrás eram utilizados tipos de materiais obturadores de canais que poderiam sim escurecer os dentes, principalmente com as técnicas de endo que eram utilizadas. Hoje, os nossos especialistas, os nossos endodontistas sabem que nossos pacientes querem dentes branquinhos, clarinhos, jamais usariam esse tipo de material que corre o risco de escurecer. E um outro detalhe muito importante é que na técnica de endo nova, vocês devem ter visto na faculdade, ou já devem ter tido a oportunidade de estudar, que além do material não causar escurecimento, ele é colocado bem na parte radicular, ali, bem 1,5 mm distante da junção amelo-sementária, ali, daquela região ali, para ter uma zona de proteção, para se colocar um tampão ali na região, para que não haja nenhuma chance do endofio ou qualquer outro material que faça o tratamento de canal de dentes permanentes, que eles causem o escurecimento, tá bom? Então, bora ali pro nosso segundo tabu, nosso segundo paradigma quebrado aí. Alguma dúvida, gente, em relação a esse segundo paradigma que nós estamos quebrando aí? Onde tratamento de canal escurece o dente? Vocês já foram questionados por algum paciente que não queria fazer o canal ou que achou que o dente escurecido era por conta do tratamento de canal? E ressalvando aqui, tá, gente? Se for tratamento de canal antigo, pode ter sido usado técnicas antigas de endodontia e realmente o canal sentido. Mas hoje, o material que a gente utiliza, o tratamento de canal, tá? Já não escurece os dentes mais. Alguma dúvida, gente? Alguém tinha essa dúvida ou já sabia que não, que tratamento de canal não escurece o dente? Me conta aí. Galeno, Day. Aqui na clínica, eu escuto com muita frequência, tá, gente, esse questionamento. Como nós somos vários dentistas, né, e a gente está sempre conversando, vários pacientes em comum, né, eu faço a parte cirúrgica, a parte protética, a parte dentista, mas tem um colega que faz a endo, outro que faz a orto, tá bom? Então é muito comum esses questionamentos dos nossos pacientes aí, tá bom? E o nosso terceiro paradigma aí, olha, todo dente escurecido tem que tratar o canal. E aí a gente cai novamente naquela situação, tá, gente? Ah, o dente está escurecido. Radiografei, não tenho canal tratado, eu tenho que fazer o canal desse dente, tá? A gente precisa observar, e se esse dente está escurecido porque o canal está calcificado? Nesse caso, não tem como a gente realizar. Essa semana mesmo nós acolhemos uma paciente, inclusive, era uma mulher, ela sofreu traumas dos dentes anteriores e inferiores, né? Chegou a perder ainda um dente e na perder esse dente ela usou contenção, usou aparelho, fechou, ficou os 3 incisivos, mas um dos dentes apresentam. Os dentes apresentam escurecimento, nesse caso, por trauma, e um deles apresenta um canal calcificado, completamente calcificado, tá? Então não tem como a gente realizar um tratamento de canal.
Então são coisas que a gente precisa manter o nosso raciocínio clínico aberto, quebrando esses paradigmas, principalmente esses 3 paradigmas quando a gente está falando de dentes escurecidos, tá? Então, para a gente continuar aqui na nossa live, era muito importante, dentro da metodologia do dentista confiante, vocês entenderem esses 3 princípios, quebrarem esses 3 paradigmas, tá? Que quando vocês, daqui para frente, acolher um paciente que apresenta um dente escurecido, vocês vão pensar, esse dente está escurecido, mas ele pode ou não ter o canal tratado. Ele pode ou não ter um canal calcificado. Ele pode ou não estar com material obturador. Esse escurecimento pode ou não ter sido ocasionado pelo tratamento de canal. Mas a gente precisa estar aí com a nossa mente aberta e não bater o olho e falar, dente escurecido, esse canal está tratado, tá bom? E é muito importante que a gente já entre aí no nosso diagnóstico, no bate-papo com esse paciente, com essa nossa mente aberta em relação a esse dente escurecido, para a gente dar andamento e entender toda aí a história do que aconteceu com esse dente, tá bom? Então esse paciente chegou aí, apresenta esse dente anterior escurecido, e aí você vai fazer o nosso protocolo, né? O nosso passo a passo do dentista confiante, da nossa metodologia para a obtenção de um diagnóstico assertivo. Então nós vamos fazer o acolhimento desse nosso paciente, escutar dele essa queixa principal, esse dente anterior escurecido. Então o paciente chega até você, o que aconteceu com esse dente? Se ele está escurecido, se o paciente levou algum trauma, se sofreu algum trauma dental, algum acidente, se ele recorda de já ter feito o tratamento de canal desse dente, há quanto tempo esse dente está escurecido, se esse dente é sensível. Então são perguntas que no acolhimento você vai tentar entender a história clínica desse paciente, tá bom? Porque eu vejo muitos colegas dentistas não dando a importância a esse acolhimento, a essa escuta que a gente chama aqui no nosso canal do Dentista Confiante, dessa escuta afetiva, esse acolhimento, e ao mesmo tempo uma escuta efetiva, ou seja, uma escuta fazendo com que a gente monte aí o nosso raciocínio clínico. Quando vocês depararem com um caso clínico semelhante a esse, quais as perguntas estratégicas que a gente vai fazer ao nosso paciente, né? Realmente a gente já observa que o paciente está sensibilizado com essa queixa principal, e a gente sabe também que o paciente está ali, ele quer saber, doutora, o que você vai fazer para o meu dente ficar clarinho? Mas para a gente elaborar o nosso plano de tratamento para esse dente, a gente tem que fechar um diagnóstico de o que aconteceu com esse dente, por que ele escureceu, ele tem ou não um canal tratado, ele está com mobilidade ou não, ele tem uma fratura ou não, ele tem cárie ou não. Tá? Então tudo isso vem de você escutar aí o nosso paciente. Tá? O que aconteceu com esse paciente que levou a esse escurecimento? Entender a história desse paciente, entender o que aconteceu. Oi Cris, oi Mari, sejam todos bem-vindos, tá gente? Olha, quem tiver alguma dúvida, à medida que a gente for perguntando, pode deixar aqui nas perguntas, tá? Que eu vou colocando aqui. Ó, a Olídia tá falando que ficou sem som, tá bom? A gente já conversou várias vezes aqui, né? Quando a gente fala no método dentista confiante, a gente tem o nosso protocolo, o nosso passo a passo. Mas eu sempre gosto de reforçar a importância dessa escuta afetiva no nosso paciente. A gente precisa entender. E aqui a gente está colocando um caso clínico onde a queixa principal do meu paciente é o escurecimento do dente anterior, tá bom? Essa é a queixa, o paciente vem em busca desse tratamento e dessa resposta, tá bom? Nós já também fechamos aí, né? Quebramos 3 paradigmas. Então, eu falei pra vocês, a partir de hoje, vocês vão bater o olho num dentinho escurecido assim e não mais vão pensar que ele já tem o canal tratado, combinado? O paciente, ele sente-se muito confortável, tá, gente? Quando a gente demonstra um interesse em conhecer a história clínica do dente que fez ele ir até você em busca do seu tratamento, tá bom? Ele percebe que você está interessada em elaborar um plano de tratamento para ele. Tá joia? Aí a Dei Cordeiro me deu o sinalzinho aí que ficou tudo tranquilo no acolhimento aí, tá bom? E aí nós vamos para a nossa segunda etapa, que é efetivamente a gente fazer um exame clínico desse dente. Então esse dente, ou qualquer outro dente escurecido, a gente precisa fazer uma pergunta ao paciente. Se o paciente está sentindo dor, desconforto, por quê? Existem situações, gente, em que o paciente apresenta, inclusive, dor espontânea, dor latente, ele sente o coração batendo no dente escurecido. Por que isso pode acontecer? O dente está escurecido, lembra que eu falei, gente, não encare que o dente já é canal. O dente está escurecido, esse paciente sofreu um traumatismo há muito tempo, o dente escureceu, mas ficou uma lesão crônica.
O paciente não sente desconforto. Às vezes batia assim, sentia um pouquinho dolorido, mas ele não apresentava dor. E nesse caso clínico, em alguns casos clínicos de dente escurecido, pode ser que o paciente está em busca do seu atendimento porque ele está sentindo o dente latejando. O dente está causando desconforto a esse paciente. E dependendo do que tiver ali de secreção da fase aguda, quando você vai fazer o teste de mobilidade, o dente apresenta mobilidade. E isso assusta mais o paciente ainda. Tá? Então, o dente está escurecido, não apresenta uma lesão criosa, mas o paciente demonstra latência. Então, essa latência do dente já é um indicativo para você que esse dente não tem um canal tratado. Tá? Ou se tem, tem algo errado nesse canal. Mas você ainda está fazendo os exames clínicos do seu paciente. Então, você já descobriu que ele tem dor, ou pode ser que ele não esteja sentindo dor. Não, doutor, eu vim aqui por causa do escurecimento. Ele não dói, eu posso morder gelado, eu posso beber café quente, nada me incomoda. Então, por isso que é importante, no exame clínico, a gente conversar com o paciente e fazer a palpação. Será que na palpação apical o paciente está com desconforto? Será que esse dente tem mobilidade? Será que ele apresenta fístula? Será que ele tem sensibilidade à percussão vertical ou à percussão horizontal? Então, isso é o ciclo de fechamento de um diagnóstico assertivo que muitas vezes a gente não faz a cadência certa. E aí o nosso raciocínio clínico fica perdido. A gente não consegue completar o nosso raciocínio clínico. Então, entende a importância da gente fazer essa avaliação para a gente conseguir um diagnóstico, ver o que está incomodando o nosso paciente? Nós passamos pelo acolhimento, nós passamos aí pelo exame clínico e aí eu já obtive várias informações, já fiz a coleta de vários dados para eu conseguir caminhar para o meu diagnóstico. E uma das chaves principais desse exame é se o paciente tem dor espontânea ou não, se tem mobilidade ou não, se tem fístula ou não, tá bom? Alguma dúvida sobre essa segunda etapa, gente, do nosso caminho aí, do nosso protocolo de diagnóstico assertivo? Eu estava até comentando essa semana, né, nos stories, do paciente querer que você feche um diagnóstico ou que você passe valores, observando um raio-x, né? Ou então o colega dentista que às vezes quer uma ajuda e que manda pra gente um raio-x. Ah, doutor, eu tô te encaminhando um raio-x, você me ajuda a fechar o diagnóstico? Aí eu brinco com ele, não, gente, calma aí, o raio-x é um exame complementar, é a terceira etapa da metodologia. E aí, como que foi o acolhimento? Como que foi o exame clínico desse paciente? Tá bom? Então, é muito importante a gente seguir a cadência para que o nosso raciocínio clínico seja montado com critério, com conhecimento, sem deixar nuances, sem deixar dúvidas, tá bom? A gente tá aqui no perfil do Dentista Confiante exatamente para ajudar vocês a fazerem diagnósticos assertivos e ter segurança nos procedimentos. Desde o primeiro atendimento, como nós vimos aí, olha, o colega que nunca teve a oportunidade de acolher um paciente com dente anterior escurecido. E hoje ele está tendo a oportunidade de assistir aqui, e aí o caso clínico que vai surgir aí para ele na próxima semana de um dente anterior escurecido, ele vai ter mais clareza aí da gente fechar esse diagnóstico. Mas fechar o diagnóstico com segurança, com tranquilidade, tá bom? Por isso esse passo a passo, essa cadência que toda vez a gente conversa, tá? As lives do Dentistas Confiantes, ela acontece 2 vezes na semana. Ela acontece nas terças-feiras, e aí nas terças-feiras a gente fala mais de procedimentos, ou seja, segurança em procedimentos. E na sexta-feira a gente fala e conversa mais detalhes sobre diagnósticos assertivos, tá bom? Então vocês são sempre bem-vindos, é um prazer compartilhar esses conhecimentos e ajudar você, colega dentista recém-formado, no seu dia a dia clínico aí, tá? Para obter aí os diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, já nos primeiros atendimentos, tá bom? E a Débora tá aí e falou, perfeito, doutora. Então, check no segunda etapa aí, onde a gente passou pelos exames clínicos e nós vamos entrar nos nossos exames complementares, né? Que seria a terceira etapa aí. Os exames complementares, o raio-x, teste de vitalidade, fistulografia, quando há presença de fístula, tá bom, gente? Todos esses exames complementares, como o próprio nome diz, são exames que dão suporte a um diagnóstico que a gente está tendencioso a ter. Então, eu sempre reforço com os alunos, né, do método BC, com vocês aqui, os recém-formados, todos vocês que acompanham, que vocês entendam que raio-x, tomografia, teste de vitalidade são exames complementares.
E eles precisam ser realizados nessa terceira etapa, que é a etapa que a gente está falando agora. Claro que ele vai ajudar a fazer um diagnóstico diferencial. Claro que um raio-x periapical desse momento, por exemplo, vai definir se o dente tem ou não um canal tratado, se o dente tem ou não um canal calcificado, né? Se tem alguma lesão periapical, se tem alguma reabsorção interna, se tem alguma reabsorção de ápice. Claro que o raio-x vai nos ajudar a complementar um raciocínio clínico, para você conseguir fechar um diagnóstico, que aí nessa etapa você já consegue concluir o diagnóstico. Olha, virar para o seu paciente e falar, em alguma escola, você está sentindo dor, essa dor está latente, porque esse trauma que você levou há 4 anos atrás, ele ficou crônico, sem dor, sem te incomodar, o dente foi escurecendo e alguma coisa fez com que essa inflamação tornasse agora aguda, infecciosa, inflamatória. Por isso você está com essa sensação de latência. A gente vai precisar abrir esse dente, acessar o canal, drenar, você vai precisar fazer o tratamento de canal e aí sim, depois nós vamos pensar em relação ao tratamento definitivo. Se a gente vai fazer uma coroa, se a gente vai fazer uma faceta, para deixar o seu dente clarinho e na cor do outro. Essa é uma opção, tá, gente? Caso vocês observem que o dente não tem um canal tratado. Ah, o paciente está sem dor, o canal já era tratado, o raio-x como exame complementar que eu estou nessa fase mostrou para mim que o canal está bem vedado, e aí você vai fazer o seu planejamento do tratamento. Se você vai optar aí por fazer uma coroa total desse paciente, porque o dente está muito escurecido, ou não, você acha que uma faceta em cerâmica vai recobrir todo esse escurecimento. Mas o mais importante é que você já fechou o seu diagnóstico. E toda aquela sua preocupação, insegurança em fechar o diagnóstico, você seguiu o protocolo certinho. E aí você conseguiu chegar a um diagnóstico que você confiantemente para o seu paciente passa para ele o seu plano de tratamento. Sem você sentir inseguro, sem você sentir que poderia oferecer um tratamento melhor. Não. Você fez toda a cadência, aplicou todo o método. E aí você conseguiu chegar a um diagnóstico assertivo e montar assim um plano de tratamento seguro para esse paciente. Porque quando esse paciente chegou até você, quando esse paciente, Dei, chegou até você, a Dei, a Amanda, a Vanessa, o Tony, a Olide Castro, né, o Nuno, a Cris, quando esse paciente chegou aí até vocês, vocês não estavam com o raciocínio clínico de vocês fechado, de que esse dente está escurecido e ele já tem um canal tratado, não. Vocês estavam abertos a acolher esse paciente e já sabem, a partir de agora, que um dente escurecido não indica que é tratamento de canal. Que pode ser uma calcificação, que pode ser que ele está escurecido e que esse paciente ainda não fez o tratamento de canal, que essa latência que ele está sentindo, que pode ser um dos relatos, é porque o canal não foi tratado ou porque ele infeccionou. Então é importante que a gente, no diagnóstico assertivo, gente, a gente precisa entender que precisa obedecer uma cadência. Então é por isso que aqui no perfil do Dentista Confiante eu ensino vocês a fazerem diagnósticos assertivos. Mas que para isso precisa desse passo a passo. Precisa seguir uma sequência, um protocolo certinho. Porque senão o nosso raciocínio clínico se perde no meio do caminho. E aí acaba deixando você recém-formado, você que ainda não pegou um caso clínico semelhante com isso, ficando inseguro. Porque começa a ter dúvidas no seu protocolo. Começa a ter dúvida no seu diagnóstico. Então é importante que a gente siga esse passo a passo e essa sequência. E aí, para a gente seguir nesse passo a passo que a gente já colocou aqui, né? Acolher o nosso paciente, fazer exame clínico, fazer exames complementares indicados para chegar a um diagnóstico assertivo, nesses casos aqui de dentes escurecidos, nós precisamos quebrar aí esses 3 paradigmas. Então, para a gente fechar a nossa live de hoje, eu vou recordar para quem está chegando aí no finalzinho e para quem eu tive a oportunidade e a gratidão de estar aqui acompanhando a nossa live, quais são esses 3 paradigmas e a gente encerra a nossa live para deixar bem guardadinho no cantinho de vocês que a gente precisa aí quebrar esses 3 paradigmas para quando a gente se deparar com um paciente que apresenta dentes escurecidos, a gente não vai pensar assim mais, todo dente escuro tem canal tratado. Não, fake news. Nem todo dente que está escurecido tem canal tratado. Nós vamos quebrar também um segundo paradigma, que tratamento de canal escurece o dente. Não mais, hoje as técnicas são mais elaboradas, seguras, tranquilas, não promovem o escurecimento dos dentes mais. Nossos especialistas estão aí eficientes e atentos para que isso não aconteça. E o terceiro paradigma, dente escuro tem que tratar canal. Nem todo dente escuro tem canal disponível, né? Nós conversamos, tem dentes escurecidos que apresentam calcificação do canal, então não tem como, nem se a gente quisesse, teria como, tá bom? Então quebrando aí esses 3 paradigmas para que a gente
gente, na hora que acolher um paciente que apresenta um dente escurecido, a gente vai de mente aberta, raciocínio clínico prontinho aí para desvendar e realmente descobrir qual que é o diagnóstico assertivo e fazer sim um plano de tratamento ideal que vai atender aí esse desejo do paciente que chegou até o seu consultório queixando desse dente escurecido na região anterior, tá bom? Queria agradecer a todos a presença aí nessa live. A gente tem também o nosso canal do YouTube, tá? Todas essas lives, todas essas aulas que a gente faz aqui, fica salvo no nosso canal do YouTube. Eu sempre deixo o nosso link do canal do YouTube salvo na bio aí. Tem várias aulas legais lá para vocês assistirem e essa vai ser uma delas que vai estar lá compartilhada no nosso canal do YouTube, tá joia? Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Doutora Carla, obrigada pela presença, chegando aí agora. Mas a nossa live vai ficar salva no nosso canal Dentista Confiante do YouTube, tá bom? Sejam todos bem-vindos, né? Finalizando aqui a nossa live, queria desejar a vocês um final de semana abençoado e a gente se vê na próxima terça-feira na nossa live do Dentista Confiante, onde a gente vai falar então sobre segurança nos procedimentos, tá joia? Um final de semana abençoado para vocês. Vejo vocês na terça-feira.